Fala conselheiros de plantão, tudo bem com vocês? Tio Wesley na área aqui, voltando para poder apresentar para vocês mais uma vez o conteúdo sobre História e Geografia do estado de Goiás. E vocês vão fazer os concursos voltados para carreiras militares no estado de Goiás. Já conhece o tio Wesley, sabe como é que a gente trabalha aqui. Então, para iniciarmos aqui, vamos falar um pouquinho sobre quem? O estado de Goiás. E para nós iniciarmos, a gente vai começar voltando um pouquinho no tempo, voltando lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil. Por quê, professor? Para entender um pouco da história de Goiás, a gente também tem que entender um pouco da história do Brasil. E por que o estado de Goiás vai ser explorado, então, dentro desse contexto histórico nacional, tá bom? Então vamos voltar ao seguinte, pensa comigo. Lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles vieram aqui atrás do quê, professor? Alguém sabe dizer? Vou chamar um colega para interagir comigo aqui. Marquinhos, o que eles vieram procurar no Brasil aqui, cara? Recursos? O Marquinhos já ia reprovar. Não, eles vieram procurar o quê? Ouro. Cola na tela comigo, por favor. Opa, vamos voltar aqui. Então, eles vieram procurar o que aqui? Ouro. Vieram procurar ouro. Volta comigo aqui. Eles encontraram esse ouro, professor? Não. Então, o primeiro recurso que os portugueses exploraram no Brasil foi o quê? Foi o pau-brasil. Após o pau-brasil, eles vão enxergar dentro do continente americano uma grande oportunidade de produzir o quê? Cana-de-açúcar. Então, esse vai ser o segundo produto que os portugueses vão explorar no Brasil. Vai ser a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar vai ser um dos ingredientes que vai levar ao surgimento do estado de Goiás. Nossa, professor, por que vai levar ao surgimento do estado de Goiás? Porque lá no século XVII, comecinho do século XVII, quando a cana-de-açúcar era o principal produto, né, da colônia, que rendia lucros para a metrópole, no caso Portugal, vai entrar em crise. Por quê? A Holanda vai entrar na parada. Quando os holandeses entrarem na parada e vão ali começar a produzir esse açúcar nas Antilhas holandesas, o açúcar melhor, com melhor qualidade e um preço mais barato. Então vai levar então à ruína da produção de cana-de-açúcar no Brasil. E aí vai fazer com que Portugal busque uma nova fonte de riqueza para poder explorar dentro da sua metrópole aqui, da sua colônia, perdão. E aí o que eles vão fazer? Vão atrás do que de novo? Do ouro. E aí é nesse contexto do ciclo do ouro que vai surgir então a história do estado de Goiás. Tá? Então coloca comigo na tela aqui, por favor. Então olha só aqui, ó. Deixa o tio Wesley apagar essa aqui. Pronto. Então olha comigo aí, ó. No final do século XVII, as exportações de açúcar brasileiro, produzido então nos engenhos do Nordeste, começaram a diminuir. Isso ocorreu pois a Holanda havia começado a produzir esse produto nas ilhas da América Central. Com preços mais baixos e boa qualidade, o mercado consumidor europeu passou a dar preferência então para o açúcar holandês. Então, essa crise no mercado do açúcar brasileiro colocou Portugal numa situação de buscar novas fontes de renda, pois, como sabemos, os portugueses lucravam muito com as taxas e impostos cobrados no Brasil. Então, foi nesse contexto que os bandeirantes, no final do século XVII, começaram a encontrar, então, minas de ouros na região, olha aqui, ó, de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Beleza? Coloca comigo aqui de novo. Então, olha só o que acontece. Quando Portugal se vê sem a fonte de renda do açúcar produzido na colônia Brasil, eles vão procurar, então, novas formas de explorar, então, o território brasileiro. E aí vai entrar a figura dos bandeirantes, né? Em duas formas diferentes, tanto as bandeiras como as entradas. A gente fala um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. E aí, quando esses bandeirantes vão começar a explorar o território brasileiro, vão começar a descobrir minas de ouro nas regiões mais centrais do Brasil. O Brasil foi colonizado na sua parte principal no litoral, nas regiões litorâneas. O centro do Brasil foi muito pouco explorado. Então, nesse contexto, então, no final do século XVII, com o fim do ciclo da cana-de-açúcar, vai começar, então, o início do ciclo do ouro no Brasil. E aí que vai surgir, então, o estado de Goiás, beleza? Coloca comigo aqui novamente na tela, então. Vamos passar aqui, apagar. Então, vamos lá. Então, Portugal viu nessa atividade, então, uma nova fonte de renda. A descoberta do ouro no Brasil provocou uma verdadeira corrida do ouro. Olha aí, ó, a corrida do ouro durante todo o século XVIII. Então, o século XVIII, olha aí, o tio Wesley vai riscar aqui, ó, vou deixar bem marcadinho para você não esquecer, vai ser o auge do ciclo do ouro no Brasil. Então, brasileiros de todas as partes e até mesmo portugueses passaram a migrar para as regiões auríferas, buscando, então, enriquecimento rápido
como eu vou falar para vocês aqui, vai ser uma simples ou doce ilusão, pois a exploração de minas de ouro dependia dos altos investimentos em mão de obra, principalmente o que, professor? Escravos, tá? Equipamentos e compra de terrenos. Somente os grandes proprietários rurais e grandes comerciantes conseguiam investir neste lucrativo mercado. Então, a fase da conquista do território de Goiás ocorreu no contexto do quê? Do ciclo do ouro. Então, a primeira onda de povoamento do território de Goiás, vou colocar aqui, ó, a primeira onda de povoamento aqui, ó. Opa. De povoamento. Eita, povoamento. Então, vai acontecer no quê? Na fase do ciclo do ouro, tendo seu auge, então, no início do século XVIII. Então, o auge do ciclo do ouro, tanto no estado de Goiás como em Minas Gerais, onde se desenvolveram, então, as bandeiras para verificar as reais possibilidades econômicas da região. Volta comigo, por favor, aqui. Deixa eu dar já apagadinha aqui para a gente voltar no outro slide. Então, o que acontece, meninos? Quando começar essa exploração do ouro aqui, ela vai começar lá no início do século XVIII, tanto para Minas Gerais quanto para o estado de Goiás. Esse auge, ele vai ser muito curto, a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente aqui, mas vai ser muito curto. Mas esse ouro explorado aqui, ele vai ser um ouro muito ilusório. Por quê? Para você explorar o ouro aqui, você precisava de investimentos. Todo mundo tinha investimento? Não. Então só os grandes comerciantes e os grandes proprietários de terra conseguiram realmente lucrar com o ciclo do ouro no estado de Goiás, tá bom? Então, vamos voltar para a tela aqui. Então, Goiás já era conhecido e percorrido pelas bandeiras já no primeiro século da colonização do Brasil, mas seu povoamento só ocorreu em virtude, olha aqui de novo aqui, ó, em virtude do descobrimento das minas de ouro lá no século XVIII. Cola comigo aqui de novo. Então, olha só, Goiás, ele já era conhecido. Aconteceu o mapeamento do território brasileiro. Então, já sabiam que existiam essas terras a oeste. Só que essas terras não eram exploradas, não foram exploradas, né? Então, quando surgiu a necessidade então, de buscar essas novas riquezas então, do ciclo do ouro aí, fez com que essas terras voltassem a ser então, ocupadas e mapeadas e aí fossem descobertas então as minas de ouro que vai acontecer a exploração. Então, quando Goiás surgir, ele vai surgir totalmente na dependência do ciclo do ouro. Cola na tela comigo de novo, por favor. Então, nas regiões auríferas aí, várias cidades cresceram e muitas surgiram nesse período. A vida na cidade dinamizou-se, fazendo surgir então novas profissões e aumentando as atividades comerciais, sociais e de trabalho. Olha o que o tio Wesley vai colocar aqui, ó. O estado de Goiás ele vai surgir num contexto, ó, urbano. Professor, por que urbano? Volta comigo aqui. Porque diferente de várias cidades do Brasil, que começam com pequenas fazendas, as fazendas vão crescendo, não, o Goiás não. Ele vai surgir, a primeira cidade vai surgir aqui, a Arraial de Santana, é uma vila que vai se tornar uma cidade, depois vai se tornar cidade de Goiás Velho. Então ela começa urbana. No início do ciclo do ouro, ela inicia urbana. Após o fim do ciclo do ouro, ela vai se tornar novamente o quê? Rural. Mas a população, o povoamento do Goiás, ele inicia-se urbano, tá bom? Volta comigo aqui na tela, por favor. Então, as mudanças nos aspectos sociais fez surgir então, já que surgiu cidades, fez surgir então aqui, ó, teatros, escolas, igrejas e órgãos públicos foram criados nessas cidades. Volta comigo aqui de novo. Por que que tudo isso surgiu? Gente, onde tem riqueza, o governo tem que dar o quê? Infraestrutura. Então a infraestrutura que foi criada nessas cidades aqui, ela veio acompanhando o quê? A riqueza que veio. Então as cidades que surgiram teatros, as pessoas tinham necessidade de acompanhar a vida que elas já tinham antes, lá nas cidades delas. Então, muitas pessoas que vieram para cá vieram buscando o quê? Uma melhoria de vida, oportunidade de ficar rico, né? Buscar esse ouro aí, mas também uma qualidade de vida que eles já tinham no litoral. Então, o ouro empregava isso, fazia com que as cidades que surgiam já surgissem ofertando todas essas benfeitorias que existiam nas cidades maiores, tá bom? Volta na tela, por favor. Então, seguindo esse princípio aí, ó, no Goiás, o legado principal, né, desse ciclo do ouro aí foram as cidades históricas como Corumbá de Goiás, Pirinópolis e a cidade de Goiás, antiga Vila Boa, que foi durante aí, ó, 200 anos a capital do território goiano. Beleza? Já dá o bisu aqui, vamos apagar aqui já. Volta comigo, por favor. Então, olha só, gente. Para a gente ficar bem fácil de a gente ter na nossa cabecinha aqui. Vem comigo. Vou usar até uma palavrinha do Curirim aqui, ó. Pega o bizu. Vem comigo aqui, então. Olha só. Vamos pensar o seguinte.
para nós entendermos o surgimento do estado de Goiás, vamos lembrar de certo ponto. Primeiro, declínio da cana-de-açúcar. Começo do ciclo do ouro. Começo do ciclo do ouro quando, professor Wesley? Lá no início do século XVIII, beleza? Vai marcar o auge, beleza? Do ciclo do ouro no Brasil. Então vai ser quando vai surgir o estado de Goiás. Então o estado de Goiás vai surgir baseado neste ciclo do ouro, beleza? E sua introdução já vai surgir o quê? Urbana. Vai surgir uma sociedade urbana. Vai surgir já com forma de cidade, beleza? Vamos voltar aqui para o slide, por favor? Então, falamos bastante sobre a importância dos bandeirantes. Vamos falar um pouquinho sobre as entradas e bandeiras. Então, a conquista do interior do Brasil aqui, ela se deu através das bandeiras, que desbravavam o interior à procura de ouro, negros fugitivos e índios para escravizar. Mas então vamos definir um pouquinho sobre o que é isso. Então, a definição sobre o que eram. Vamos lá. As entradas e bandeiras, então, foram expedições de desbravamento territorial que ocorreram no Brasil colônia entre os séculos 17 e séculos 18. E a gente vai poder fazer uma diferenciaçãozinha entre elas, olha só. Entrada é uma coisa, bandeira é outra, beleza? Então é o seguinte, ó. As entradas eram expedições, oficiais. Então elas eram organizadas por quem, professor? Pelo governo, que saíam do litoral em direção ao quê? Ao interior do Brasil. As bandeiras não, olha aí, as bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares. Principalmente quem? Paulistas. Partiu então lá de São Paulo e São Vicente, principalmente rumo às regiões centro-oeste e sul do Brasil. Então, já para ficar na cabecinha de vocês e volta comigo aqui, por favor. Só o tio Wesley apagar aqui já. Então, o que acontece? Tem essa diferenciaçãozinha básica, bem fácil de gravar. Entrada oficial, é do governo. Tinha como princípio principal ali, mapear o território brasileiro. Bandeiras particulares, busca o quê? Dinheiro. Ninguém investe dinheiro se não quer buscar o quê? Lucro. Beleza? Vamos continuar diferenciando elas aqui um pouquinho? Volta para o slide, por favor. Então, olha só, as entradas tinham como objetivo principal fazer então o quê? Acabei de falar para vocês, o mapeamento do território brasileiro, principalmente da região do quê? Do interior. Essas informações eram enviadas a Portugal com o objetivo de aumentar o conhecimento e viabilizar uma melhor colonização do interior do Brasil. Já as bandeiras tinham como objetivo principal descobrir o quê? Minas de ouro, pai, prata e pedras preciosas. Como eu falei para vocês aí, ó. Se eu investir dinheiro, o que eu quero lucrar, fazer com isso? Lucrar, eu preciso lucrar. Então ninguém vai investir se não for para adquirir alguma coisa em troca, né? Volta comigo aqui, por favor. Deu para aprender aí? Fácil demais. Entradas particulares, bandeiras... Entradas oficiais, bandeiras particulares, tá bom? Fica na cabecinha de vocês. A banca adora cobrar isso aí de vocês, essa diferenciaçãozinha entre uma e outra, tá bom? Volta comigo na tela, por favor. Dentro desses bandeirantes aí, a gente vai falar sobre o principal deles. Aquele que vai ser conhecido como fundador do estado de Goiás. Então, quem era ele aqui? Ó? A bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Olha isso aqui, ó, interessante. Ó. Costuma-se dizer que Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera foi o descobridor de Goiás. Mas isso não significa que ele foi o primeiro a chegar no estado. Como eu falei para vocês, o estado de Goiás já era conhecido, já tinha sido mapeado. Mas sim, que ele foi, o primeiro a ter a intenção de fixar-se aqui. Ele foi o primeiro a querer residir aqui, a ficar aqui, a vir explorar essas minas de ouro. Ele vai ser o fundador do Arraiá de Santana. Então ele vai ser a primeira pessoa a querer fixar residência aqui, onde nós conhecemos hoje como Goiás. Então, a primeira região ocupada no território goiano foi a região do Rio Vermelho, onde lá fundou-se então a cidade, lá a vilinha, o Arraiá de Santana, que depois seria chamada de Vila Boa e mais tarde de Cidade de Goiás. Então, nas proximidades de Santana aí, surgiram então numerosos arraiais às margens dos córregos e dos rios, como centro de garimpos de Barras, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa Rita e etc. Ao divulgar-se a riqueza das minas recém-descobertas, surgiram gente de toda parte do país. Então, coloca o tio Wesley de novo aqui. Olha só o que acontece, meninos. Vão comigo. O Bartolomeu Bueno, o Anhanguera aí, ele foi um cara muito esperto. Por quê? Ele fez parte das missões que mapearam as minas de ouro
aqui no território que hoje virou Goiás. Ele volta para São Paulo, junta mais pessoas, junta mais dinheiro e eles voltam para explorar essas minas de ouro. E quando ele volta para explorar essas minas de ouro, ele já começa a formar uma cidade ali. Ele falou assim, ó, para mim poder explorar melhor esse ouro aqui, eu necessito de uma infraestrutura. E aí o que vai acontecer? Ele vai montar primeiro o Arraiá de Santana, essa vila vai começar a crescer, pessoas vão descobrir que tem ouro no estado de Goiás, né? E vão começar a vir cada vez mais para cá. E aí a população do Goiás vai começar a crescer num ritmo muito grande. Então, por isso que vai surgir as primeiras cidades, baseadas no quê? Na necessidade dessas pessoas que vêm explorar o ouro aqui no território, tá bom? Então, vamos apagar aqui. Opa! Então, vamos voltar aqui, eu acho que posso pular um slide aí, vamos lá. Opa, não pulou não, vamos lá. Então, a formação econômica do Goiás e a formação do território goiano. Então, vamos para quase encerrando aqui. Ó, neste conteúdo, a banca espera que o candidato tenha domínio sobre os principais fatores que desencadearam a ocupação e formação do território goiano. Com relação a essa temática, as bancas têm cobrado com recorrência questões relacionadas às bandeiras e à exploração do ouro em Goiás no século quê? 18. Falamos do século 18, vamos lembrar que é o quê? O auge do ciclo do ouro no estado de Goiás. Cola comigo aqui de novo, por favor. Olha só, meninos. Para a gente poder entender de uma forma bem mais simples. Sempre que nós vamos falar sobre estado de Goiás, temos que sempre relacionar ele ao quê? Ao ciclo do ouro. É impossível você falar do estado de Goiás sem falar do ciclo do ouro. E é impossível você falar do estado de Goiás sem falar sobre o Anhanguera. Está até lá no hino do estado de Goiás. Sempre fala também sobre o Anhanguera. Então é uma coisa que está meio que relacionada. Interligar um ao outro. Tá bom? Então vamos passar aqui a tela aqui. Então, para a gente finalizar aqui um resuminho bem bacana da aula. Então a exploração do ouro foi fator então o quê, professor? Ó, decisivo para a formação do território goiano lá no século XVIII. Com quem? Com as entradas. Lembrando que entradas é o quê? Financiadas por quem? Pela coroa portuguesa. Então são o quê? Oficiais. Oficiais. Ih, cobri lá em cima, ficou meio feio, mas vamos lá, tá valendo. E as bandeiras são expedições, então, o quê? Ó, particulares, oriundas principalmente de onde? Da capitania de São Paulo. Então, há uma estreita relação entre a atividade mineradora e a urbanização, pois, onde se instalava a exploração do ouro, sobretudo próximos aos rios, surgiam, então, aglomerados que se transformavam em arraiais e em vilas. Lembrando que o primeiro arraial aí foi o quê? Arraiá de Santana, posteriormente se tornou em Vila Boa. Beleza? Então, cola com o tio Wesley aqui de novo. Meninos, conteúdo no início bem facinho para vocês. É muito fácil interligar o que é entradas, o que é bandeiras e como surgiu o ciclo do ouro no Brasil e como o ciclo do ouro vai impulsionar o surgimento do estado de Goiás. Beleza? Sempre lembrando, início do século XVIII, auge do ciclo do ouro no estado de Goiás. Tá bom? Então, se liga com o tio Wesley aqui, tem mais aula com vocês. Boa sorte. Tchau, tchau.